Vamos adorar o Senhor. Seus lares,
Nessa noite tão maravilhosa, nós vamos compartilhar a santa e maravilhosa palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 21. Diz a palavra de Deus: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é o só que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Glória a Deus. Pai, nesta noite nós somos gratos ao Senhor por nos dar, Senhor, mais esta oportunidade de compartilharmos esta palavra tão poderosa. E que o Senhor, meu Deus, fala com cada um dos seus filhos, Senhor. Aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão, Senhor, no seu carro, aqueles que estão, meu Deus, até mesmo, Senhor, passando, Deus, por esse momento, por dificuldades, por lutas, que sejas Deus, o Senhor, operando, manifestando a tua glória e o teu poder. Fala conosco de uma forma clara, simples, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar algo da parte de Deus para nós. É muito importante quando nós estudamos esta sexta carta das epístolas de Paulo e o sexto livro do Novo Testamento. É tão interessante que esta epístola de Paulo aos Romanos, ela é dirigida aos cristãos da metrópole do grande império cujo domínio estendia por quase todo o mundo conhecido da época. E é o sexto livro do Novo Testamento e a sexta das epístolas de Paulo na ordem cronológica. O apóstolo, desejando visitar Roma a fim de repartir algum dom espiritual para que fossem confirmados, mas sendo impedido, aproveitou a oportunidade de escrever a epístola e a enviar pela mão de Febo, diaconisa da igreja vizinha de Secreia. A gente vê algo tremendo nesta carta. A igreja em Roma era grande e importantíssima. Tacito descreveu-a no tempo da perseguição de Nero como uma multidão imensa. É provável que alguns dos romanos, tanto judeus como prosélitos, que assistiram ao derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, fossem os primeiros a levar o Evangelho a Roma. É possível que alguns dos numerosos crentes da Judéia, da Ásia Menor e da Grécia fosse da capital do Império Mundial. A tradição diz que o apóstolo Pedro
foi o fundador dessa igreja, mas não há qualquer prova. Parece inteiramente inconsistente que esse apóstolo estivesse em Jerusalém ao mesmo tempo em que, segundo dizem, ele trabalhava em Roma. Além do mais, Paulo em toda a sua epístola não faz menção de Pedro. Seu nome não foi incluído na lista das pessoas que enviou saudações quando nós conferimos este mesmo livro. É interessante que essa carta ela nos traz tantos ensinamentos, e é isso que nós vamos extrair nesta noite. O apóstolo Paulo ele fala da justiça de Deus que se revela no Evangelho. Acha-se no livro de Romanos verdadeira resposta à pergunta dos séculos, proferida por Jó, quando Jó diz: como pode o homem ser justo para com Deus? A doutrina da justificação pela fé se encontra em vários lugares da Bíblia, mas foi o apóstolo Paulo que juntou tudo, acrescentando algumas revelações especiais para formar sua epístola, considerada uma das mais importantes obras dos séculos, e alimento sólido e não apenas leite. Os crentes robustos na fé não desprezam o novilho cevado da casa paterna, não querem ficar inexperientes na palavra da justiça, porque não são crianças, como dizem Hebreus 5:13 e 14. Crisóstomo lia toda a epístola de Paulo aos Romanos uma vez por semana. Melancton a transcreveu 2 vezes à mão para conhecê-la melhor. Lutero chamava o livro principal do Novo Testamento e o Evangelho perfeito. Coleridge a considerava a obra mais profunda que existe. Sir William Ramsay referia-se a ela como a filosofia da história. Godet dizia que ela é a catedral da fé. Dr. Davi Bach afirmava que a fé da cristandade deve mais a esta epístola do que a qualquer outra porção dos oráculos vivos. Dr. W.H. Griffith asseverava que o estudo esmerado de Romanos é em si mesmo um curso de teologia. Dizia também que a vida cristã, nutrida pela Epístola aos Romanos, nunca lhe falta 3 elementos essenciais: nítida percepção, forte convicção e verdadeira utilidade em serviço. Por isso que nós lemos na palavra de Deus, no verso 23 do texto ao qual nós lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos os seres humanos, todas as pessoas, antes de aceitar a Jesus, antes de ter um encontro com o Salvador, ele está destituído da glória, da graça de Deus. Por isso que nós temos que entender essa epístola. Quando o próprio apóstolo Paulo ele diz, nesse mesmo livro, quando nós olhamos para Romanos capítulo 1 e versos de número 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé.
Queridos, você que me ouve nesta noite, através desta mensagem, nós não podemos desprezar a mensagem da justificação. A palavra de Deus diz que nós somos justificados gratuitamente, mediante a fé. Por isso o escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que creem. Então, nesta noite, quem sabe nesse momento você está passando por um momento de dificuldade, um momento de tantas incertezas na tua vida espiritual, mas nós precisamos crer que nós fomos salvos, não pelas obras, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa interessante. O que o pecado nos oferece? A morte. Mas o dom gratuito para a vida eterna quem nos dá é o próprio Deus. Então, nesse dia, quando você estiver ouvindo essa palavra, procura meditar nesses textos aqui mencionados, procura averiguar as Sagradas Escrituras, o que ela está nos oferecendo, nos ensinando. Por isso, hoje, eu desafio você a tomar uma posição diante desta palavra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E quando nós tomamos isto para a nossa vida, tomamos posse da palavra de Deus, nós vamos entender que há uma promessa nesta carta aos Romanos, que nós podemos colocar em prática em todos os dias da nossa vida. Quando eu olho para a palavra do nosso Senhor, que nós entendemos aquilo que Deus quer fazer, quando olhamos para o capítulo de número 16 desta mesma epístola, nós vemos a partir do verso 17, quando o apóstolo Paulo está dizendo: e rogo-vos, irmãos, que luteis os que promovem dissensões e escândalos com a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida a todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E aí ele profere a bênção: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha o que Paulo está falando, que já naqueles tempos já existiam as pessoas infiltradas no meio dos evangélicos, dos cristãos, tentando tirar eles da simplicidade do Evangelho, e com a palavra lisonja, é bajulação, tentamos tirar do caminho da simplicidade deste Evangelho, que é um Evangelho simples, mas é um Evangelho de poder para a salvação daqueles que creem. Por isso, nessa noite, se você tem algo que ainda te condena, se você tem alguma coisa que ainda pesa a sua consciência, mas um dia você entregou a tua vida para Jesus, um dia você confessou os seus pecados ao Senhor, um dia você desceu as águas do batismo, você pediu perdão para o Senhor,
então você já foi justificado. Então precisamos novamente orar, clamar a Deus, colocar a nossa vida aberta diante do Senhor e pedir perdão por todas as nossas transgressões, por as nossas iniquidades, e reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o remidor, Ele é o justificador, Ele é o Salvador e, acima disso tudo, Ele é o Senhor, que perdoa todos os nossos pecados. Por isso o apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, ele é clássico em dizer: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. Que tipo de acusação que está batendo na tua mente nesse dia? Que tipo de julgamento que está vindo sobre a tua vida? Eu quero convidá-lo nesse momento a entregar tudo ao Senhor, a reconhecer Jesus como teu Salvador, a reconhecer Jesus como teu Senhor, reconhecer Ele como teu justificador, e reconhecer Ele como teu advogado. E nesta mensagem, nesse momento, eu quero convidá-lo a fazer uma reflexão. Eu quero convidar a você buscar nesse momento, da parte de Deus, o que precisamos fazer, o que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecamos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Você é justificado por Deus, e o Senhor te ama incondicionalmente. Se nós chegarmos diante de Deus com o coração puro, nós alcançaremos a misericórdia e a graça e a bondade do Senhor. Eu quero nesse momento orar com você. Quem sabe há tantos pensamentos que passam pela tua mente nesse momento, mas creia em Jesus, entrega a tua vida a Ele e sinta-se justificado, sinta-se perdoado, sinta-se salvo, sinta-se seguro nos braços desse Deus tão amoroso, tão zeloso pelas nossas vidas. E eu quero orar com você. Querido Deus, no nome de Jesus, eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas que está assistindo, Senhor, Deus, essa live, essa mensagem, e que o Teu Santo Espírito, meu Deus, os alcance de uma forma maravilhosa nesta noite. Visita aqueles, Pai, que estão enfermos. Visita aqueles, meu Deus, que estão sob ameaça, Senhor, do medo, da insegurança, da acusação, da miséria. Que o Senhor Deus os liberte, como diz na Tua santa palavra. Para isto o Filho de Deus se manifestou em carne, para desfazer toda a obra do diabo.
e que essas pessoas sejam libertas, sejam livres, e que eles possam ver as tuas mãos agindo, o teu poder se manifestando na vida deles, Pai. Eu oro, Deus, entrego essas vidas diante do Senhor, e te agradecemos, meu Deus amado, por esta oportunidade de podermos meditarmos e ouvirmos esta palavra. Que o Senhor, meu Deus, fale com cada um dos teus filhos. Desperta, meu Deus, esse dom que está amortecido. Desperta, meu Deus amado santo, esta alma, este coração para te adorar, para te buscar, para Deus ter comunhão com o Senhor também através da tua palavra. Retira de sobre nós, Senhor, todo o peso existencial. Retira, meu Deus, toda essa angústia, esse cansaço, este medo, esta insegurança que tem, Deus, escravizado milhares e milhares de pessoas na face desta terra. E que possamos ver, meu Deus amado, que esta obra ela é poderosa, a obra feita pelo Senhor no nosso interior. E que nesse dia, Pai, os teus filhos sejam tocados, sejam ministrados, sejam, Deus, sarados pela tua palavra. Eu oro, Deus, e abençoo, meu Deus, a tua igreja, os teus filhos, a cada ouvinte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Fique em paz.